Paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus, apoio à Escola Bíblica Dominical e também para pregações, nossas ministrações da Palavra de Deus. Tá? E aqui nós vamos agora fazer esse estudo aqui da lição de número 2 da revista da Betel Conectar. Amém? Então essa lição de número 2, tá? Desse quarto trimestre aí da revista Betel Conectar, uma lição para jovens. E aqui nós vamos passar esta lição. Lembrando sempre que nós, vou deixar aí na descrição do vídeo o link para essa lição que está lá no nosso blog, o Clube da Teologia. Amém? Esse canal é para apoiar o blog ali, para poder dar um subsídio aí de vídeo, material de vídeo para os professores e alunos da escola dominical poderem estudar. Amém? Bom, então, antes de tudo aí, eu quero também lembrar os irmãos desse nosso material, né? O meu livro, O Maior Milagre de Jesus. Esse livro é para você poder adquirir, ler e presentear alguém, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, aonde na internet você encontra este livro, tá? Por enquanto eu não estou podendo passar ele assim pelo correio, né? Mandar pelo correio, mas vai chegar o momento que eu vou colocar ali também no Mercado Livre para os irmãos que quiserem, tá? Mas esse meu livro dá para ser encontrado aí na editora Apres, né? Que foi a editora onde eu publiquei, no site da Magazine Luiza, lá na Lojas Americanas, Submarino e algumas outras, né, Casas Bahias e tudo mais, tá? Eu conto aí com o apoio dos irmãos, tá? Esse material é uma bênção, é para abençoar famílias, amém? Bom, então vamos aí na nossa lição, né? A lição de número 2 da revista Betel Conectar, cujo tema é Eclesiastes e o conceito de vaidade. Esse é o tema desta lição, tá? Então nós vamos aí para a introdução, né? A introdução, eu separei a parte que fala aí, mostrando as conclusões de Salomão sobre a vivência humana. Então, na introdução, vai apresentar o livro de Eclesiastes e ele fala aí da expressão de vaidade dos homens, né? Ele fala, essa expressão é encontrada aproximadamente 38 vezes, né? Que é a expressão vaidade. E ela mostra a conclusão de Salomão sobre a vivência humana. Então o livro de Eclesiastes ele vai apresentar o conceito de vaidade, tá? Para que a gente entenda o que Salomão entendeu. Salomão compreendeu no final da sua vida que tudo que ele viveu ali não serviu para nada, né? Toda aquela riqueza que ele teve, todo aquele aparato todo, né? Ele como rei, aquilo ali não serviu para nada, né? Ele fala que até a sabedoria ali para ele foi enfado, né? Porque ele vai concluir em Eclesiastes que tudo que é feito debaixo do sol, né? Na terra, sobre a terra, se torna vaidade quando você faz isso sem Deus, né? Então, o que importa são as coisas do céu. Então, a gente vive aqui na terra, mas temos que estar ligado com Deus, né? Nas coisas celestiais. E aí nós vamos passar a ter uma vida plena. Essa é uma conclusão do livro de Eclesiastes, né? Bom, então, continuando aí, né? Temos o primeiro tópico, que tem como título o que significa a expressão vaidade. Ele apresenta como uma pergunta, mas ele já explica aí, né, nessa apresentação, fala aqui, ó, o verbete vaidade em sua raiz hebraica. Aqui tem rebel, né, que é o... não sei se a pronúncia está correta, tá? É interessante verificar isso. Bom, então temos aí essa parte que diz o que é, né, a expressão, que significa vaidade dentro do livro de Eclesiastes. E aí diz aqui, ó, enfatiza aquilo que é efêmero e vazio ou fútil, tá? Então vaidade é tudo aquilo que é efêmero, é passageiro,
né? É fútil, é vazio. É fútil quer dizer é sem importância, tá? Aquilo que é vazio, não tem uma essência, né? Que preencha o ser humano, tá? Aí isso aí é vaidade, tá? Várias coisas pode ser citado aí, né? Professora pode até e o professor pode perguntar até para os alunos aí, para eles darem sugestões, coisas como vaidade, né? A moda, tá? O penteado do cabelo, tá? A vestimenta, todas essas coisas que são feitas debaixo do sol é vaidade. É a conclusão de Salomão aí no livro de Eclesiastes. E aí é apresentada a expressão que significa, né? No 1.1 tem como tema Vivendo a Vida Sem Deus. Aqui eu separei a parte que diz aí, ó, debaixo do sol, isso aqui é uma expressão usada em Eclesiastes, é debaixo do sol, termo encontrado 29 vezes. Esse termo aqui, debaixo do sol, como Salomão usa, ele é para referenciar o cotidiano, né? Para referenciar as coisas terrenas, né? Quando ele fala assim, vi algo debaixo do sol, no cotidiano, nas coisas, algo das coisas terrenas, né? Então, aonde se processa a vaidade, tá? Esse termo é para exemplificar isso. Separei também a parte aí que diz, este é o objetivo básico da existência humana, viver para os propósitos de Deus. Aqui o comentarista coloca essa conclusão aqui do Novo Testamento, né? E que Salomão entendeu, que este é o objetivo básico da existência humana, viver para os propósitos de Deus. Aqui Salomão, aqui tem um texto aí que diz na lição, Salomão deixa claro que uma vida sem Deus é fútil, vazia e sem sentido. Isso aí, o livro de Eclesiastes ele ensina isso, né? Porque é um livro onde Salomão ele dá a conclusão do que ele aprendeu na vida, ali a verdadeira sabedoria, né? Toda a sabedoria que Salomão apresenta na sua vida era humana, né? Mas aqui em Eclesiastes ele apresenta uma sabedoria divina, né? Uma sabedoria também do céu, onde ele apresenta que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que se faz debaixo do sol é vaidade, né? E aqui tudo que se faz sem Deus, né? Então vamos aqui, uma vida transitória. Esse aqui é o segundo subtópico aí, né? 1.2, uma vida transitória. Separei essa parte que diz, Tiago diz que a vida, Tiago, autor do livro da carta de Tiago, né? Diz que a vida é como um vapor que aparece um pouco e se desvanece, né? Aqui a conclusão do Novo Testamento é apresentar que essa conclusão de Tiago e que está em todo o Novo Testamento e na Bíblia toda, né? Ela mostra que a vida é passageira, que a vida ela é transitória. Então a gente está aqui, mas daqui a pouco a nossa história aqui acaba, né? Então qual é a ideia, né? O que ela ensina é que nós não devemos perder tempo na vida. Você não pode perder tempo fazendo coisas que não te levam para junto de Deus, que não te aproximam de Deus, coisas que não são úteis para os maiores tesouros da vida, né? Quais são os maiores tesouros da vida? É você fazer a obra de Deus, cuidar da família, né? Deixar um legado, valorizar o ser humano. Tudo isso são tesouros, são coisas que te aproximam de Deus, que Deus quer que você faça, né? Como eu sei disso? A Bíblia toda ensina isso, né? A Bíblia, como é que a Bíblia ensina que eu tenho que valorizar a raça humana, tenho que valorizar o próximo? Ensina o tempo todo. Jesus falou que foi um dos maiores mandamentos, né? Depois de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, são coisas que são importantes, né? Essas coisas que a Bíblia ensina são importantes. Isso é o que é de verdadeira importância para nós. E quando o ser humano não faz isso, que a Bíblia ensina que é importante, ele está, na verdade, perdendo seu tempo, né? A sua existência se torna vazia, como Eclesiastes aqui aponta, né? É uma existência de vaidade, né? Bom, continuando, tá? No tópico 2, tem como título A Vaidade Debaixo do Sol. E aqui tem uma
separei essa parte que diz: a vida sem Deus é como correr atrás do vento. Né? Essa expressão, correr atrás do vento, aqui é interessante, pode perguntar até para os alunos, né? O que significa, até como uma interpretação de texto, como uma lição para jovens. Jovens gostam muito disso, tem muitos jovens que às vezes aí presta concurso, né? Então a interpretação de texto é muito importante para eles. E aí pode-se perguntar isso aqui, ó: vaidade, o que significa correr atrás do vento? Como ele é aplicado aqui no texto de Eclesiastes? E aqui é simples, né? Correr atrás do vento é a perda de tempo, tá? Quer dizer que a vida sem Deus ela é uma vida de perda de tempo. A pessoa que quer viver, curtir a sua vida, quer viver curtindo a vida sem Deus, ela está perdendo o seu tempo na vida. Tá? Essa aqui uma das conclusões aí de Eclesiastes. E no 2.1 tem como título: a vaidade do prazer e das riquezas. Aí eu separei essa parte que diz, ó: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Aqui Salomão, é uma expressão, é uma frase que Salomão usa, né, em Eclesiastes. Ele fala que tudo que os olhos dele desejaram, ele não negou. Ele quer dizer que ele usufruiu, que ele se deleitou, né? Tudo que ele quis, ele conquistou. Ele nem digo conquistou, né? Ele adquiriu, né? Ele era rei, né? Então ele está falando disso aqui, que tudo que ele desejou, ele não se privou, ele foi e pegou para ele. A gente conhece na história de Salomão que ele teve um harém com 1000 mulheres, né? Como fala na lição passada. Então cada mulher que ele via, ele adquiria, né? Ele, sei lá, ele sendo rei, né? Então ele tomava. Então a gente vê que isso aí gerou nele um problema, né? A vida dele mostra esse problema. E aqui o comentarista ele conclui, né? Falando, ó, infelizmente, essa parte aqui na conclusão desse subtópico, o comentarista escreve assim, muito interessante: infelizmente, existem pessoas adoecendo escravas dos desejos, né? Então Salomão apresenta isso que ele fez como um defeito da vida dele, um problema que ele viveu, tá? E aqui é a conclusão que isso é exatamente o que acontece nos dias de hoje, né? Infelizmente, pessoas que adoecem escravas dos desejos, né? Como a gente vê isso na sociedade hoje? A sociedade é consumista, né? A sociedade hoje é consumista. Então são aparelhos tecnológicos, smartphones, né? Equipamentos, coisas que elas são apresentadas para as pessoas simplesmente consumir, né? Simplesmente para as pessoas comprarem, adquirirem. E, às vezes, e muita gente compra, às vezes sem necessidade, sem estar necessitando dessas coisas, né? Não vou dizer assim que as coisas não sejam necessárias, não é bem assim. É que algumas pessoas se tornam escravas. Aqui a lição está ensinando isso: a pessoa se torna escrava dos seus desejos, aí ela se torna consumista, tá? Às vezes ela não está necessitando, mas porque foi lançado um aparelho, né, da Apple, um super moderno, a pessoa quer lá comprar, né? Porque a pessoa tem um carro, mas lança um outro carro top, e a pessoa quer comprar porque aquele é mais top, só isso, porque aquele é melhor, né? E não tem uma necessidade real, né? Então isso aqui, a lição está tratando, essa parte aqui está tratando disso. As pessoas se tornam escravas do desejo, né? Bom, o 2.2 tem como título a vaidade do materialismo, tá? Aqui eu separei essa parte que diz: esta verdade dita por Salomão é a radiografia de nossa época, né? A verdade do que Salomão escreve, ó, a verdade do materialismo pode ser definida como uma vida devotada aos bens e prazeres materiais. Salomão versa isso em Eclesiastes 2, do 12 ao 23. Né? Ele mostra isso daqui, que a vida materialista,
quer dizer, devotado aos prazeres, aos bens e prazeres materiais, né? Ele mostra que isso é uma vaidade. E aqui, essa verdade, o comentarista está colocando que essa verdade que Salomão disse é a radiografia para a nossa época. E aqui a gente observa que o que Salomão escreve lá atrás está atual hoje, né? Está exatamente servindo para hoje. E aí você, aluno, vai numa visão mais profunda aí sobre Eclesiastes, você vai entender por que Deus permitiu Salomão passar por aquilo, ter se desviado daquele jeito. Olha a riqueza de Eclesiastes que ele está passando aqui, de sabedoria para a vida do cristão, né? Se ele não tivesse todos aqueles problemas que ele teve, ele não teria escrito isso aqui, né? Não teria chegado a essas conclusões aqui, tá bom? Então, foi necessário, né? Coisas de Deus, não tenho essa profundidade toda também para saber exatamente o que se passa na mente de Deus, mas aqui a gente vê um pouco, né, disso aqui, por que Salomão passou tudo aquilo, e aqui olha a riqueza que ele traz para a gente hoje. Se você, cristão aí, a professor, ensina para os alunos, né? Em vez de você viver e aprender essas coisas aqui com a sua própria experiência, né? Bater a cabeça, né? Contra o muro, bater a cara contra o muro, em vez disso, você pode aprender lendo Eclesiastes, né? Sabe, vivendo o que outros passaram, o que Salomão passou, para ninguém passar por isso aqui, tá? Isso aqui mostra a atualidade do livro. E aqui o comentarista fala algo interessante, né? Por que isso aqui está atual nos dias de hoje? Isso que Salomão aprendeu. Porque hoje a sociedade se concentra em ter, em possuir, né? O ser humano hoje ele quer ter coisas, quer possuir coisas, mais do que ser alguma coisa, né? As pessoas não focam mais em ser. Observa o nível superior, né? Como é que é hoje. Né? Existem cursos que é só para você adquirir uma profissão para ganhar dinheiro. E as pessoas muitos não querem, não buscam mais ser algo, né? Adquirir um nível superior, por exemplo, para ser uma autoridade num assunto, né? Não, as pessoas querem simplesmente fazer um curso básico rápido, uma coisa para ela adquirir dinheiro, né? Conseguir um emprego e conseguir resolver a sua vida financeira. Porque as pessoas querem o que hoje? As pessoas querem ter, as pessoas querem possuir, né? Isso aqui é um problema da sociedade moderna, que o cristão, se não vigiar, ele vai pelo mesmo caminho da sociedade moderna, né? Infelizmente, né, irmãos? Então aí vamos para o próximo. Tem como título aí o tópico 3, a vaidade e a aflição de espírito. Aqui no 3.1, né, no subtópico, tem como título a insatisfação humana. Aqui eu separei essa parte que diz aqui, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Aqui o texto de Eclesiastes que Salomão cita, mostrando que a vida, na verdade, é um círculo vicioso. Tudo que acontece hoje já aconteceu algum dia, né? A gente vê uma violência que a gente vê, isso já aconteceu no passado. Uma pessoa dá a volta por cima, né? Isso já aconteceu no passado. Fazer a obra de Deus já foi feito também no passado. Então a vida hoje, ela é uma repetição de coisas que já aconteceram, tá? Então, dessa forma, se torna até um pouco fácil você adquirir exemplos positivos e ver os exemplos negativos para você viver uma vida razoável, uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida sem perda de tempo, né? Tá? Então isso aqui é uma questão filosófica para a gente atentar nisso daí. Tá? Salomão, ele expressa isso em Eclesiastes. Olha a sabedoria, o nível da profundidade aí da sabedoria, né? Bom, então, separei também a parte aí do final desse subtópico que diz, parece que o pessimismo tomou conta de Salomão, mas é necessário frisar que a insatisfação humana é gerada pela vida sem Deus.
Por que que Salomão ele expressa tudo desse jeito, de forma pessimista? Ele está citando ali a visão dele sobre todos aqueles bens materiais que ele teve, toda aquela vida pomposa dele. Ele está chegando à conclusão que era tudo vaidade e aflição de espírito. Por que que ele chegou à conclusão disso? Porque ele está mostrando que tudo aquilo que ele fez sem Deus não teve proveito de nada. Essa é a verdade, essa é a ideia, né? Então todo aquele, né, aí você aluno dessa aula, né, professor, ensine aí os alunos, se você buscar conquistar alguma coisa na vida e não buscar colocar Deus nisso, isso para você vai ser um enfado depois, vai ser um vazio, né? Vai ser um vazio, uma coisa que não vai te preencher. E muita gente na sociedade vive esse vazio. Alguns chegam à conclusão de que está vivendo uma vida vazia, aí vai e busca Deus, né? Chegam nessa conclusão. Outros perdem tudo, aí sim que vão buscar Deus depois de perder tudo. Outros sofrem de depressão, aí vão buscar Deus porque estão sofrendo de depressão e tudo mais. Então, de uma forma ou de outra, o ser humano ele tem como entender isso aí e tem como buscar Deus em algum momento, né? E aí é bom os alunos já perceber isso, para não esperar um mal, uma coisa ruim acontecer, para aí sim você cair na real e perceber que está precisando de Deus na sua vida. Não, já sabendo disso aqui, essa lição maravilhosa está ensinando, dá para cada um já aprender e já buscar Deus, né? Professor, convido você, né, professora, ao final aí dessa aula, chamar os alunos para orar e com eles, para que todos os planos e projetos deles esteja Deus incluído, que eles saibam perceber isso e colocar Deus nos seus projetos. Amém? Tá? Então vamos para o 3.2, para a gente já fechar. O 3.2 tem como título Uma Vida com Propósitos. Né? E aí separei a parte que diz: percebemos que a satisfação humana não pode ser fruto do hedonismo. O que é o hedonismo? A lição está explicando, né? Quer viver pelo prazer. Uma pessoa hedonista é uma pessoa que vive na busca do prazer, né? Isso aí é uma mentalidade da sociedade moderna, pós-moderna, né? Vivem pela busca do prazer, da satisfação humana, né? Bom, aqui separei também essa parte, ó, tudo isso faz parte da nossa vida terrena, né? O que faz parte da nossa vida terrena? Buscar viver, né, uma satisfação, viver o prazer, né? Isso faz parte da vida terrena. Não vamos também ser, como é que se diz, né? Ninguém vai virar monge budista, né? E praticar ascese, né? Não. Você vai viver também algumas satisfações da vida terrena. Mas olha o que a lição está ensinando. Olha o que está dizendo. Ó, porém, não deve ser um fim em si mesmo. Ou seja, você buscar o prazer nas coisas terrenas, né? A satisfação na vida, nada disso deve ser um fim em si mesmo. Como se a vida fosse só isso, né? Buscar só isso e tá bom, já deu. Não, não. Você tem que buscar Deus, né? Aqui, olha o que diz a lição. Na conclusão de Salomão, em Eclesiastes, observamos que o fim de todo homem deve ser temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Olha a conclusão. Então, buscar uma vida de satisfação não é o objetivo da vida. Não é, está errado. O objetivo da vida é buscar a Deus, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aonde estão os mandamentos de Deus? Na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, né? Por isso, a pessoa que não lê Bíblia, ela não conhece a palavra de Deus. Mas nas igrejas falam, né? Tudo bem, mas aí você vai pelo que tu ouve outro falar. E se aquele pregador lá que falou algumas coisas da Bíblia, ele, por exemplo, manipulou o texto e falou uma coisa errada para você? Não, você tem que ser como crente bereano, né? O pregador falou, o professor falou, você consulta na sua Bíblia se aquilo ali está correto, se confere exatamente com o que Deus está querendo dizer na sua palavra. É assim que funciona, né? Nós somos professores, mas
A minha intenção, a intenção do professor que está te ensinando é que você aprenda a buscar o conhecimento e não seja só passivo, né? Senta aí na sala de aula e só ouve, não. Você tem que chegar em casa, buscar na sua Bíblia, ler a palavra, saber discutir assuntos, saber elaborar uma opinião, né? Essa aí é uma questão importante. Bom, na conclusão, para a gente fechar, tem como a conclusão, separei uma parte aí. Eu vou ler a conclusão toda, que é curtinha, diz assim: fomos criados por Deus para vivermos uma vida plena nele, e não uma vida de vaidade e aflição de espírito. Então nós fomos criados por Deus para viver uma vida em Deus, né? Deus é o início e o fim de todas as coisas. Então nós temos que buscar a Deus. Esse é o propósito, o Novo Testamento está ensinando isso, Paulo ensina isso, aqui na lição falou, né? Paulo ensina isso, a Bíblia nos ensina que o objetivo do ser humano é a busca do seu Criador, né? Nós só vamos ter uma vida de felicidade se estivermos próximo a Deus. Ah, mas se eu não tiver Deus, você vai ter alguma felicidade na vida, tudo bem. Pode até ter alguma felicidade na vida, mas isso vai ser muitas vezes passageiro, né? Vai ser passageiro. Outros vão disfarçar isso, né? Vai apresentar para os outros uma felicidade, mas no fundo, né? Ou quando está sozinho, não está nada feliz, né? Então é assim que a vida é, né? Bom, então nós vamos fechando aqui essa lição. Espero que ela tenha ensinado uma lição muito rica, um conteúdo muito sábio. Professora, professor, ore a Deus aí, né? E passe essa aula para os alunos, que é uma aula maravilhosa. Amém? Graças a Deus por essa revista. E lembrando mais uma vez aos irmãos, né? Adquira o livro do pastor Marcos André, O Maior Milagre de Jesus. Tá bom? Deixo aqui essa lição, vou deixar na descrição do vídeo o link para a lição também lá no Clube da Teologia e também para a aquisição do livro, quem assim desejar. Se você não quiser adquirir o livro, pelo menos eu te peço assim que você vá lá na página da livraria, né, do Magazine Luiza, ou então lá da Casa Bahia, né, ou qualquer livraria que você encontrar o nosso livro, vai lá e marca ele na lista de desejo. Quando você faz essa marcaçãozinha lá na lista de desejo, aí o site lá ele começa a colocar o livro à disposição, né? Começa a colocar livro impresso nas livrarias, tá bom? É uma forma aí de cooperar. Amém? Bom, então ficamos por aqui. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula.